senti uma força poderosa me segurando para eu não dar o passo, para eu não dar aquele passo. Menos de um minuto, passou uma carreta. Então, olha aí o livramento que o Senhor me deu. Olha o livramento que o Senhor dá na vida daqueles que Ele tem promessa a cumprir. Eu quase tinha minha vida tragada por uma carreta. Eu senti uma força poderosa naquele momento, me segurando. Eu olhei para o céu depois e olhei e disse: Senhor, que grande livramento foi esse? E hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que me segurou, não me deixou Satanás naquele dia acabar a tragar com minha vida. Aleluia. Então a bondade do Senhor, ela é imensa, ela é grande. Uma das coisas que foi fazendo com que eu me despertasse, que ali não era um lugar realmente do Evangelho. Eu sei que aqui tem alguns católicos, eu não estou formando a igreja católica, não é meu intuito. Eu não saí revoltada, eu saí para assumir o Evangelho. Quando eu saí do convento, glória a Deus, eu saí para ser evangélica. E a questão de noivado, de família, são consequências da missão do Evangelho na nossa vida. Tem pessoas que dizem: eles saíram justamente para se casar. Não, foi plano, tudo foi plano de Deus. Foi tudo Deus que foi arrumando e ajeitando. Mas meu intuito de sair do convento foi para servir ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E uma das coisas que me chateava dentro do catolicismo, tem gente que está lá dentro, é de pastoral e acha que conhece tudo, mas não conhece. Quem conhece realmente a podridão que existe lá na raiz é a gente que estava lá dentro, que estava lá na raiz, conhece. Uma das coisas que me incomodava muito era a festa de padroeiro. Quando terminava a festa de padroeiro, ninguém estava preocupado se o católico se alimentou na fé, se o católico estava espiritualmente, familiar, nos seus negócios e tantas coisas. A preocupação era a seguinte: terminou a festa, se reuniu o padre, às vezes as freiras, às vezes eles não queriam nem que a gente fosse lá, se reuniu com o conselho paroquial e a preocupação, sabe, era quanto a festa rendeu. Então a preocupação é só isso: quanto a festa rendeu, quanto vai entrar não só para a paróquia, como também para o bolso do padre, para construir apartamentos, comprarem carros e carros. A preocupação era essa. Uma das coisas que quem é católico começa a perceber é o seguinte: ninguém nunca viu uma freira ou um padre pegar em andor para sair na rua. Andor é aquelas coisas que eles fazem, enfeitam durante as procissões para colocar a imagem lá. Então aquilo se chama andor. Ninguém nunca viu uma freira e um padre pegando aquilo, porque a gente sabe que não existe, que é mentira. Lá no Ceará, quantas vezes a gente se reunia até para rir daqueles bem católicos que ficavam lá ajoelhados diante das imagens. E a gente ficava rindo, mandando. Às vezes queria dizer, pregar a verdade. A culpa é também do pessoal, de uma cultura mal estruturada, mal colocada. As pessoas não aceitavam quando a gente ia dizer que não podia, que era pecado. As pessoas ficavam mais preocupadas da freira, quando
Então não